Bom dia, bom dia. Vamos apresentar aqui agora o College Clash, um jogo que, conforme anunciado na sua concepção original, se propõe a ser um jogo de luta, mas não apenas isso, um jogo que existe a luta, mas também possíveis outras modalidades de enfrentamento entre players. Enfim, o autor do jogo não tem esse tipo de jogo no seu portfólio ainda, ele já é um cara do RPG, de histórias e tal. Zerou, fez todas as missões de 8 versões do World of Warcraft, então fazer algo mais ação dessa vez, por que não? Ele já tem até um jogo semelhante, mas é em mobile, e nada se compara a ter um jogo de luta em que você pode usar um joystick. Então uma versão aqui para PC ou console, usando joystick, é muito mais ação, como é a intenção do jogo. Então, seguindo aqui, College Clash, temos aqui dois personagens principais do nosso jogo. Os autores do jogo, Jean, Asna e Soares. O índice conforme fornecido anteriormente. E vamos lá. College Clash, me perdoe aqui por ter que ler o documento, né? Uma apresentação, mas é um documento, então ele tem que ser lido para depois ser comentado. Eu tenho que ser o mais sucinto possível nisso. College Clash nasce propondo atividade player versus player no contexto universitário, né? Conforme falado, por que não? Este é um projeto mais focado na pura jogabilidade, ou seja, ação direto, como muitos jogos de luta, do que no contexto de backstory, como falei, do RPG. E a partir de eventos e atividades implantadas no jogo, a história pode então ser concebida, dependendo do que é implementado no jogo, contextos adicionais sobre os personagens e os cenários podem ir florescendo com o tempo. Foi até assim que a frase seguinte foi concebida. College Clash nasce como um chess boxing. Por que chess boxing? A ideia era um jogo de luta, né? E no contexto universitário, que é um lugar da mente, então que atividade de duelo, luta, enfim, eu vou usar aqui o termo duelo, luta, enfrentamento, vocês entendem como a mesma coisa, né? Alguma coisa de player versus player. Isso eu usando no documento várias vezes, com termos alternados, mas quer dizer a mesma coisa. Como você poderia fazer dentro de um contexto universitário, enfrentamento entre players, que trabalhasse tanto o corpo como a mente. Já existe o chess boxing, que é uma modalidade que metade dela é lutada no ringue e a metade no tabuleiro de xadrez. Isso existe realmente e está aí pelo mundo e eu trouxe isso para... Isso foi trazido para esse jogo. Jogos relacionados às suas principais referências. Você vai falar de boxe no jogo, quem não vai pensar no Punch-Out, né? Um dos primeiros aí a serem desbravadores dessa área. Porém, o Punch-Out ele tem uma visão em perspectiva, né? Como eu estava pensando, foi pensado um jogo em 2D plataforma, como é um jogo de luta clássico, talvez trazendo até para a modernidade, foram vistos outros jogos, como por exemplo o Jump Stars, perdão, confundi o nome, Jump Ultimate Masters. É na verdade uma franquia, né? Então a gente trouxe para o modo luta uma luta de plataforma, né, diferente, mantendo mais health bars em vez de percentagem como outros jogos, como o Super Smash Bros. Mas nesse sentido, algumas mecânicas do Punch-Out podem ser aplicadas, porque afinal vamos passar por ele, vamos avaliar como ele funciona, mas o modo batalha em si é pensado como um jogo de plataforma. Chess Master é um exemplo de jogo de xadrez que já é lendário aí, mas poderia ser qualquer outro. Acho que não é necessário explicar o que é o xadrez, acho que é um jogo milenar, todos conhecemos. E trouxemos aqui também o Tiny Toon Export, porque ele traz o conceito de você ter vários tipos de modalidades de enfrentamento entre players durante o jogo. Você vê aí, por exemplo, aí embaixo, tem a modalidade de você tacar, no caso sorvete, em alvos com a cara do Montana Max, agora me falha o nome dele em português. E outro, por exemplo, ali é levantamento de peso. Então, essa ideia de você ter modalidades de enfrentamento entre players que são dentro de um contexto universitário. Temos aqui alguns links para os jogos citados, se for desejado assistir. E o gameplay, né? O jogo começa já no modo boxing, né? Começou, pá! Estamos logo na luta. E deste modo saem todas as mecânicas padrão de jogo de luta, como também bebe de um crossover plataforma. Ele também deverá ter as devidas fitas do estilo, como plataforma, pulos, pulo duplo, talvez dash, coisas que talvez num jogo de luta padrão você não tivesse. E claro, não sei se metade, mas parte do tempo vai ser no ringue, parte do tempo vai ser no jogo do xadrez, né, no tabuleiro, etc. Vence quem der primeiro um nocaute ou um checkmate no adversário. Essa é a regra do chess boxing puro, mas como é um jogo de plataforma, então você joga o cara para fora da plataforma, você já dá um nocaute. Isso vai acontecer várias vezes durante um jogo normal de luta em plataforma. Não faz sentido que uma vez que seja vencido nessa modalidade, que o player saia da arena ou tome um nocaute, isso já defina a partida. Então faz sentido que seja quem no modo luta mais consegue nocaute, e no modo xadrez realmente, se você conseguir um checkmate, para ali porque você venceu a partida. Regras oficiais de xadrez:
Regras oficiais do chessboxing vão ser ainda avaliadas mais a fundo para saber o que pode ser adaptado para os dois mundos. E, conforme citado, atividade de modalidade de desafio físico e mental para um player e outro player. Também é possível aplicar um modo história, mas isso será falado mais à frente. Na verdade, já é falado aqui. Você pode ter talvez um mapa de universidade em que o player vai de um lugar para o outro para enfrentar oponentes que ele já busca ou conhece, exatamente como funciona no Pokémon, você buscando líderes de ginásio ou oponentes em lugares no mapa top-down. Quando você entra no modo batalha, você muda a câmera naturalmente. Em princípio, o jogo é focado só na jogabilidade, sem necessidade de backstory, mas isso pode ser feito em poucos frames, como a gente vai falar mais na frente. Literalmente, 2 cenas explicam a história inteira do jogo. Isso pode ser feito rapidamente também. Podemos colocar power-ups a serem recebidos como... não insígnias de batalha, não quero usar tanto tempo de Pokémon aqui. Mas algo que o player ganha quando ele terminou uma batalha, de forma que ele vai poder ter um handicap melhor e enfrentar um oponente que talvez fosse muito forte para ele mais à frente. Eu vou estourar o tempo, gente, desculpa, vou tentar ser rápido. Isso, ao mesmo tempo, o oponente que é mais forte está lá disponível sempre, mas ele vai, se o player fosse naquele momento ir direto nele, ele talvez não conseguisse lutar de igual para igual. Então, a gente pode fazer uma sequência mais justa para o player, para ele ter uma curva de crescimento adequada no jogo, ao invés de ir direto para um oponente muito mais forte e não conseguir vencê-lo. Aqui, muito direto ao ponto, ele enfrenta players, mas também no contexto de... não sei se eu já botei isso aqui... ele luta... exatamente. O player, quando ele ganha batalhas, ele pode ganhar reputação dentro da universidade, porque isso pode ajudar ele a enfrentar uma nova universidade, quando ele já é bastante conhecido. Até uma coisa daqui da arte imitando a vida. Um player que vai tendo suas modalidades de batalha e vai vencendo, ele tem mais capacidade dentro da universidade de criar equipes que são relacionadas àquelas modalidades de batalha que ele foi vencendo. Eu tô sendo bom no xadrez, tô ganhando de todo mundo. Pô, eu tenho um gabarito para negociar com a universidade, ter uma equipe de xadrez, ou ter uma equipe de chessbox, ou uma equipe de luta, alguma coisa do tipo. E se a equipe dele ou ele como player indivíduo fosse mostrando competente, ele pode criar uma equipe que vai enfrentar outras universidades ou algo do tipo. Então, a coisa começa dentro da universidade, dentro de modalidades criadas dentro da própria universidade, mas ele pode avançar para outros mapas de outros lugares também. Isso é interessante. E aqui direto ao ponto, se perde, ganha. Se perde, ganha. Se perde, ele perde a reputação. Se perde vezes consecutivas demais, pode haver um game over a ser avaliado. Personagem, a gente começa aqui com o Mel, como um calouro. Temos o Hideo como uma figura de professor. 2 personagens básicos que tem chutes e socos, a serem implementados ainda coisas maiores. Podemos ter uma short build deles no estilo Mortal Kombat 2. E temos movimentos básicos de andar, de pulo ainda está para ser implementado, perdão. Anda para lá, anda para cá, chute e soco neste momento. Controles aqui, em cada pedaço do teclado temos os comandos de cada um dos personagens. Isso vai ser adaptado para o joystick, para ficar realmente mais de acordo. Na hora do xadrez a gente ainda está só com um mouse para ambos. Na câmera temos aqui um cenário que pode ser tanto um ringue como um cenário de plataforma. Então, temos aqui as plataformas em si, que algumas coisas foram implementadas no raycast do Godot a ser usado. O xadrez aqui, realmente o tabuleiro, mas na hora que for rodar lá vai ser mais do que o tabuleiro, tem alguns outros elementos em cena. E temos cenários diferentes. A gente pode, em cada oponente que é enfrentado, tem um tipo de cenário diferente, isso pode ser feito, e dependendo da personalidade a ser criada do personagem no modo história do adversário, o cenário vai ser diferente, os elementos de cena vão ser diferentes, a música vai ser diferente, isso tudo pode ser adaptado de acordo com o oponente que o player enfrenta no modo história. Quando é player versus player, é cenário aleatório, como qualquer jogo de luta, e eles se enfrentam. Os inimigos são... O inimigo de um player é outro player, então acho que não há muito a falar sobre isso, mas como é definido aqui no final, é sempre o modo versus. A interface está para ser feita, realmente, mas a ideia é seguir, como todo bom jogo de luta, uma splash screen, um title start game com o nome do jogo, alguma arte assim, alguma coisa assim, começar. Aqui entra a possibilidade de você ter alguns frames que vão explicar a história do contexto do jogo, e ir direto no modo de luta, direto ao ponto, conforme necessário. A ideia das cutscenes, como eu estava explicando, aqui você
5 frames você explicou a história inteira do jogo, no caso do jogo do Tiny Toons. O Montana Max, eu esqueci o nome em português, criou um concurso aí premiando 1 milhão. Perninha fala, vou provar que eu sou melhor atleta. Lilica, vou pegar o prêmio e construir um teatro. O Plunk, com 1 milhão eu consigo ser um candidato presidencial. E o Roy, vou fazer festa todo dia e comer. Cada um tem seu objetivo e isso explica a motivação de cada um dos personagens. Já temos uma história e já vamos direto para a jogabilidade. Cronograma, realmente tudo. O projeto foi iniciado apenas mais para abril, foi quando conseguimos uma máquina adequada para isso, mais 5 cursos. Mas em breve isso será mais tangível. Vamos rodar aqui nosso projeto. Temos aqui um cenário. Pode ser mais ou menos um cenário de universidade, porque não? Temos as pilastras gregas lá atrás, uma casinha ali, um observatório. Temos uma plataforma. Temos aqui algumas sprites que foram utilizadas. O Mel, na verdade, como personagem não existe. Eu tive que adaptar algumas sprites de Mugen de lugares diferentes e remover backgrounds. Deu um trabalho para fazer, mas conseguimos, porque ele está meio instável. Você vê que na verdade não são exatamente as mesmas sequências de sprites, isso foi mesclado para poder fazer os movimentos dele. O Hideo, por exemplo, não tem animação de andar, assim como o Mel tem. E temos os movimentos dele também, pegos de alguma forma e adaptados. Próximos passos aqui certamente serão música, efeitos sonoros, o pulo e colisão, né? Temos isso feito por trás do Godot, mas não implementado. E podemos apenas com o botão mudar para a modalidade de xadrez. Tá pensando até fazer uma coisa tipo aquela piscada que dá quando você encontra um Pokémon para poder mudar para outro modo, mas não sei se é necessário, porque isso vai acontecer toda hora. E aqui temos implementando o jogo. Normalmente temos os movimentos normais. Você não pode, por exemplo, jogar 2 vezes com a mesma peça. Tem a vez de cada player. E aí vai ter um timer aqui para o tempo de da luta e o tempo do xadrez. Isso nessa modalidade. É a que está sendo implementada agora, é o chessboxing, mas pode ter outros no futuro, dentro do contexto. E aí voltamos. Repare que a posição é salva. Os players, na luta, eles voltam de onde eles estavam. Vai ter health bar aqui também para isso. E se você volta lá pro xadrez, ele também permanece na mesma posição que estava antes. Tá tendo bug aqui, alguns bugs ocorreram no momento do xadrez, foi as últimas coisas a serem trabalhadas. Por exemplo, se fizer aqui, ele mantém essa peça aqui, mas é um pequeno detalhe a ser trabalhado. Fora isso, tá tudo rodando, temos nosso projeto, temos nossas animações e por enquanto é só. Obrigado por jogar.